Boa tarde. Bom, estamos aqui. Que o Senhor esteja com cada um de vocês, tá? Valeu. Há 4 domingos, o Rafa e eu pregamos em Filipenses. Durante essa semana, alguns de vocês leram a carta todos os dias, seguindo as orientações que eu dei domingo passado. E hoje nós iniciamos o nosso culto cantando a palavra de abertura. Canção para os filipenses. Vamos ficar em pé e cantemos juntos. Honesto e justo, tudo que há de mais bonito, puro e amável. Se houver algum louvor, se houver virtude, seja isso a inspirar o nosso pensamento, para que não haja em nós temor diante do que há de vir. Antes de tudo, lembramos, diante de Deus nossas vidas estão, e assim não haja em nós temor diante do que há de vir. A paz que só Deus nos pode dar sempre há de nos guardar em Cristo Jesus. Tudo que for verdadeiro, honesto e justo, tudo que há de mais bonito, puro e amável. Se houver algum louvor, se houver virtude, seja isso a inspirar o nosso pensamento, para que não haja em nós temor diante do que há de vir. Antes de tudo, lembramos, diante de Deus nossas vidas estão, e assim não haja em nós temor diante do que há de vir. A paz que só Deus nos pode dar sempre há de nos guardar em Cristo Jesus. Convido vocês que se unam a mim nesta oração, e as partes superiores do slide, que tem o amado Deus, são minhas, e as que o teu Espírito são de vocês, tá bom? Oremos ao Senhor. Amado Deus, teu Filho Jesus, nosso Senhor, se humilhou e assumiu a forma de servo. Teu Espírito aperfeiçoe o nosso servir de dia a dia. Amado Deus, o
teu Filho Jesus, nosso Senhor, foi obediente até a morte, e morte de cruz. Que teu Espírito aperfeiçoe a nossa obediência à tua vontade. Amado Deus, tu ressuscitaste ao teu Filho Jesus, nosso Senhor, e o exaltaste sobremaneira. Que teu Espírito aperfeiçoe a nossa esperança pelo dia do Senhor. Amado Deus, tu exaltaste o teu Filho Jesus, nosso Senhor, dando-lhe o nome que está acima de todo nome. Que teu Espírito aperfeiçoe o nosso testemunho, para que mais pessoas confessem que Jesus Cristo é o Senhor. Amém. Pode assentar-se. Algumas pessoas, como eu falei, fizeram a leitura de Filipenses durante a semana, e o meu convite é que você continue a ler Filipenses, né? Agora você, se quiser, não precisa ler o livro todo, toda semana, todo dia, né? Pode ler um capítulo por dia. Lembre-se que você decorou uma parte do livro, uma parte de 2, 3, 4 ou mais versículos. Você pode repetir isso que você decorou para ir gravando, você pode escolher novas partes para decorar. Mas enquanto você ler um capítulo por dia, o meu convite é que você marque todas as referências à pessoa de Jesus Cristo. Sempre que aparecer uma referência a Jesus Cristo. Senhor, que é Jesus, Jesus, Jesus Cristo, Cristo, Cristo Jesus. Cada vez você vai anotando esse nome que está acima de todo nome e aparece algumas vezes na carta. Não sei se você já percebeu que, em alguns momentos da carta, parece que até aparece demais, né? E é esse nome especial que nós somos chamados a invocar e a confessar. Vamos cantar o doce nome de Jesus. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Esse nome que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Doce nome que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Jesus, Jesus, que doce nome que transforma em alegria o meu triste coração.
olhação, Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação, é capaz de dar ao homem salvação, é capaz de dar ao homem salvação. Nós teremos 2 momentos agora. Um deles é você tem a oportunidade de compartilhar uma bênção que você tenha recebido. Enquanto você pensa nela, tem um carro estacionado aqui na frente, um Polo. Eu não sei quem tem Polo entre vocês. Placa DUJ 7315. Isso. 7317, desculpa. Obrigadão. Tem um probleminha no vidro do carro, então vamos dar uma olhada lá. Eu acho que eu já sei de quem é o carro. Tá bom, então vamos lá. Motivos de gratidão. Você tem algum motivo de gratidão? Eu queria agradecer a Deus, papapi, papapá. Tá bom, assim. Legal, que já. A Ju tem desenvolvido algumas atividades e precisava de uma ferramenta nova para o trabalho dela progredir um pouco mais e, com a graça de Deus, conseguiu. Uau, volta aos trabalhos do Matozinho. É boa também. Uau, o apartamento de Dona Ana foi vendido. Graças a Deus por isso também. Ótimo, que bom. Ótimo. A Elisângela agradece porque essa semana teve um encontro com a vizinha em que rolou bastante tempo de conversa sobre o Evangelho de Jesus, que ela pôde conversar e falar para a vizinha, testemunhar para ela. Isso? Vai. Isso. Tafarel, aluno lá do seminário, está terminando o curso no seminário, já está no 4º ano, está chegando nos finalmente, né, Tafarel? Graças a Deus por isso. Uau, que maravilha, que vitória, né? Que luta e vitória, é isso. Que bom. Mônica conquistou aí a aposentadoria no Estado. Que bênção. Então, ótimo. Esse foi mais fácil de vocês ouvirem, né? Mas eu vou repetir. A Sara aí abordando 3 pessoas com o Evangelho de Jesus Cristo, trabalhando com elas. Que bom, que bom. Legal. E você que decorou um texto de Filipenses, você, o que eu vou fazer com isso? Né? Fala para nós. Eu decorei esse texto de Filipenses. Não decorou, não quer falar. Vai tentar. Só não pode usar o meu microfone, mas pode falar. Aí. Fala baixinho, que daí eles não ouvem quando você... A Ju vai tentar falar o texto, sem problema, vai tentar, e nós vamos ter que falar onde está em Filipenses, qual dos capítulos, no 1, 2, 3 ou 4. Ela fala o texto e você fala, fala. Não fala 5, porque Filipenses só tem 4 capítulos, tá? Vamos lá.
Uau, isso está em? Olha só, ainda deu até o endereço. Não só o capítulo, isso é 4 a partir do 8. Mais alguém? Olha. Onde? 1, 2, 3 ou 4? Onde que está? No 2, 14. Isso, ótimo. Mais alguém? Tá bom, mais um, só mais um. Então, o Enzo vai falar? Enzo, família, tem um filme italiano que chama Parente é Serpente. Quer falar ou deixa para domingo que vem? Outro dia. É. Isso. Filipenses capítulo, não sei se vocês captaram a voz. Está lá no capítulo 2, isso, capítulo 2. Isso. Aqui a gente não passa cola, a gente só vai perguntando como que estão as coisas. É isso aí, ótimo. É mais ou menos assim também um texto em Filipenses que diz, o que diz lá? Nossa, agora... Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, sendo reconhecido em figura humana e jeitão de homem, né? A si mesmo se esvaziou e humilhou e foi obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que Deus também o exaltou sobremaneira, ele deu o nome que está acima para que o nome de Jesus se dobre todo, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda confesse que Jesus é, para a glória de Deus Pai. Isso está em Filipenses 2. Ninguém decorou nada de Filipenses 3? Vamos esperar o Filipenses 3, então. Esperemos um pouquinho. E cuidado com os cães. Tá bom. Tem um cântico antigo, eu acho que, rapidinho, eu confio no... Faz favor. É um cântico antigo, você está aí com a Bíblia, pode pegar a Bíblia, a minha é meio pesada, eu vou pegar aqui, porque aqui eu também tenho mais de uma Bíblia, tá? O cântico antigo, você tem que segurar a Bíblia e falar que o bom cristão tem a Bíblia na mão, tem a Bíblia na mente e no... Então, vocês conhecem, coisa antiga, essa turma conhece. Né? É mais ou menos assim, né? O bom cristão tem a Bíblia na mão, tem a Bíblia na mente e no coração. O bom cristão tem a Bíblia na mão, tem a Bíblia na mão, tem a Bíblia na mente e no coração. Vocês conseguem? Mais bonito do que eu? Com violão fica bom, mas com percussão fica melhor. O que eu posso fazer? Vamos lá. Pega a dica com o meu amigo ali, ele pode dizer o que acontece. Tá bom? Vamos lá. Quem entra no tom, eu não entro. Eu entro no Jerry sempre. Você não conhece? O bom cristão. Tá bom, então vamos lá. O bom cristão tem a Bíblia na mão, tem a Bíblia na mente e no coração. O bom cristão tem a Bíblia na mão, tem a Bíblia na mão, tem a Bíblia na mente e no coração. Tá bom, agora vocês não fizeram, já tem que ter a Bíblia. Eu vou fazer com a Bíblia agora para vocês verem como que fica. Tem que pegar a Bíblia aí. Se você não trouxe a Bíblia,
Dá um jeitinho, pega o celular, que deve ter uma Bíblia aí. Se não tiver, depois você abaixa, tá? Vamos ficar em pé, vamos lá. O bom cristão tem a Bíblia na mão, tem a Bíblia na mente, no coração. O bom cristão tem a Bíblia na mão, tem a Bíblia na mão, tem a Bíblia na mente, no coração. Alemão, tem a Bíblia na mão, tem a Bíblia na mente e no coração. O bom cristão tem a Bíblia na mão, tem a Bíblia na mão, tem a Bíblia na mente, no coração. Amém. Isso que é a ideia. Decorar um pouco de texto para você não só ter Bíblia na mão, mas também ter na mente. Mas não adianta nada se não tiver lá no coração com a gente, né? Oremos. Nós já estamos em pé, nós teremos uma oração aí projetada para juntos falarmos com Deus, né? Eu acho que... Não? Não tem problema. Então eu oro e vocês falam amém. Eterno Deus, Tu que nos tens dado o sublime conhecimento de Teu Filho Jesus, que através de Teu Evangelho tens transformado as nossas vidas, concede que através de nossas palavras e ações, nossas famílias e amigos confessem que Jesus Cristo é o Senhor. Oramos confiados nos méritos dele, Jesus. Amém. Pode sentar-se. Nós vamos agora passar para o momento da palavra. A gente está com a Bíblia na mão e a gente vai querer que a Bíblia entre um pouco na mente mais da gente para trabalhar no nosso coração, né? E a nossa oração é que Deus converse com cada um de nós, trabalhe nas nossas vidas, naquilo que nós precisamos, através do que o Rafa vai falar para nós. Amém? Olá, boa tarde. Que Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Ninguém decorou do capítulo 3? Eu também não decorei do capítulo 3, mas não se preocupem, vocês têm a oportunidade de decorar durante essa semana. Mas eu decorei um texto que eu acho que vocês vão me ajudar depois, quando eu precisar assim, buscar na memória uma parte dele, tenho certeza que vocês vão me ajudar. Deve estar fresquinho na memória de vocês aí. Mas a nossa reflexão de hoje, para te ajudar a saber onde que é, já está ali. A gente já ouviu Filipenses de 1 a 11, Filipenses 2 de 1 a 11, Filipenses 3 hoje de 1 a 11. Então, abra a sua Bíblia. Fica fácil de gravar, né? Teve uma mensagem que eu ouvi na igreja recentemente, foi em Filipenses 2, né? Foi de 1 até o 4, mas ele estendeu depois até o 11. Teve um que foi do 1 até o 11, que é fácil de gravar, né? Filipenses ajuda a gente, né? Então, abram lá a sua Bíblia em Filipenses, capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 11. Eu farei a leitura e vocês acompanham comigo o que Paulo escreveu junto com seus amigos, com Epafrodito e Timóteo lá, mandando a mensagem para a igreja em Filipos. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta e é de segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim,
hebreu de hebreus. Quanto à lei, fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como um refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão do seu sofrimento, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Até aqui a nossa leitura. Se você fez o exercício durante a semana, você grifou lá várias vezes que aparecia a palavra felicidade. Aqui a gente tem um dos grifos, na minha está grifado aqui, começa num tom bem alegre, né? Para a gente entender um pouco do que está acontecendo nesse momento da carta aqui, tem um recurso usado em roteiros, enredo, em histórias, que é chamado de plot twist, que a gente poderia traduzir como uma reviravolta. A história está seguindo a sua linha, está indo tudo tranquilo, de repente tem um acontecimento que muda, dá aquela reviravolta na história, muda tudo. Alguns filmes fazem até que você te forçam a voltar do início para assistir de novo para ver se faz sentido, porque aquela informação no fim do filme ou no fim do livro mudou completamente a forma como você olhava para aquele filme ou para aquela história. Essa é a reviravolta. Vocês repararam que tem uma certa reviravolta aqui no texto que a gente leu? A gente pega o versículo 1, super tranquilo, aquela alegria que Paulo vem enfatizando desde o início. Olha, alegrai-vos, é nisso. Eu não me canso de repetir a respeito disso. E, de repente, acautelai-vos dos cães. Gente, o que aconteceu? Eu imagino lá Paulo, né, preso, Epafrodito, Timóteo, estão lá batendo papo, Paulo está lá escrevendo, aí Timóteo fala, eu vou dar um pulo no banheiro, daqui a pouco estou de volta, né? E ele estava lá escrevendo, né? Alegrai-vos, outra vez eu digo, alegrai-vos. E quando o Timóteo volta, ele olha para a carta, o que aconteceu nesse minuto que eu saí aqui? De repente tem um acautelai-vos dos cães aqui no meio da carta. O que aconteceu? Provavelmente Paulo recebeu algumas informações novas ali de Epafrodito que traz para Paulo algumas das questões que Felipe estava vivendo. Mas se não bastasse a reviravolta só no tom dessa conversa, tem uma outra reviravolta que quase que para a gente passa um pouco desapercebida, mas para quem estava ouvindo essa carta pela primeira vez, não passou. Quando eles ouviram acautelai-vos dos cães, eles falaram, isso, Paulo, ainda bem que você tocou nesse assunto. Para a gente entender melhor, lembra quando o pastor K falou para a gente que a cidade de Filipos era uma cidade muito grande, com bastante recurso, uma cidade de referência, e que a igreja de Cristo lá era uma igreja bem diversa, porque nós tínhamos gentios que faziam parte dessa igreja, judeus, mas a gente também tinha alguns judeus que não tinham nascido como judeus, eram uns prosélitos, então eles se converteram ao judaísmo e eles ouvem a mensagem de Cristo e também entregam a vida dele para Cristo Jesus. É um grupo meio misto, né? Um grupo grande, né? Judeus, os que se converteram ao judaísmo e os gentios, um grande grupo que está caminhando com Cristo. Judeu e gentio não se dá muito bem. Judeu não gosta muito de quem não é do povo deles. Então, eles tinham um apelido nada carinhoso que eles davam para as pessoas que não faziam parte do povo de Deus. Fala, olha, você não é do povo de Deus. Cachorro. Era isso. Cachorro pode até ser, por algum motivo, na linguagem de alguém, no ambiente de alguém, é tão fofinho. Não, mas para eles era uma coisa horrível. A imagem que o judeu tem do cachorro é do animal que volta para o próprio vômito. Então, quando eles ofendiam alguém, era uma coisa super terrível. Vocês são cachorros, esses gentios não são do nosso povo. Então, quando eles ouvem essa carta sendo lida na igreja, acautelai-vos dos cães. Tem uma galera que fala, é isso que eu estou falando, Paulo está com a gente. Porque no meio daquela igreja, em Filipos, começou um movimento chamado de judaizantes. Os judeus, eles ouviram o evangelho de Jesus Cristo e acreditaram nessa mensagem. A vida deles foi transformada por essa mensagem. A gente crê nisso. Mas
Para algumas pessoas, para alguns desses judeus, Jesus era o caminho que nos levava até Deus, mas ele era só metade do caminho. Com Jesus, você tinha metade da cidadania do reino dos céus. Como que você adquiria a outra metade? Se transformando em um judeu. Você precisava do pacote judeu na sua vida. Guardar os costumes como eles guardavam, falar como eles falavam, andar como eles andavam. E o seu corpo, se você fosse homem, tinha que carregar a marca de que você é um judeu. A circuncisão. Então, você quer ir para o reino dos céus? Você quer ter a cidadania do povo de Deus? Para esse grupinho, falava assim, olha, não adianta só aceitar Jesus. Isso é só metade. Vocês precisam também olhar e guardar ali como nós guardamos. Vocês precisam se transformar em judeus. Aí sim vai estar tudo completo. Essa era a visão deles e esse movimento começou a crescer lá em Filipos. Então Paulo ouve isso e fala, acautelai-vos dos cães. Mas quando a gente segue lendo os outros dois argumentos, olha só os outros acautelai-vos. Acautelai-vos dos mal-obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. De repente, reviravolta. Espera aí. Paulo não está chamando os gentios de cães. Paulo está chamando um grupo pequeno que existia dentro da igreja que estava forçando várias pessoas a se transformarem em judeus para entrar no povo de Deus de cães. Entendem a reviravolta que está acontecendo lá ao ler essa carta no meio da igreja? Esse grupo fala assim, não, mas quem esse homem acha que é para vir me chamar de cão, falar que eu não faço parte do povo de Deus? Que absurdo, quem esse homem acha que é para tocar nesse assunto comigo? E aí Paulo faz o quê? Da sua biografia. Paulo fala, olha, quem realmente faz parte do povo de Deus é essa pessoa que não está confiando na carne, não confia nessa marca que recebeu no corpo, não confia em que a sua justificação, a garantia de fazer parte do povo de Deus é guardar esses costumes ou essas regras cegamente. Não. Quem faz parte do povo de Deus é quem crê em Jesus Cristo. São esses que fazem parte do povo de Deus. Mas se alguém quer tirar alguma vantagem por ser judeu, então vamos à minha lista, então. E ali, a partir do versículo 5, Paulo começa a trazer para a gente uma curta biografia dele. Ele diz assim, bom, eu fui circuncidado ao 8º dia. No meio de vocês aí, na igreja de Filipos, deve ter alguns que foram circuncidados depois de grande. Nem nasceram numa família judia. Eu, 8º dia. Como ensinou lá no Antigo Testamento, desde pequeno eu fui circuncidado, faço parte desse povo desde pequeno. Eu sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim. Olha, eu não sei se você lembra quando foi dividida essa tribo, mas faz muito tempo. Alguns judeus, para provar que eram judeus de verdade, traçavam a sua árvore genealógica até 2000 anos atrás. Provavelmente, Paulo era um desses. Ele sabia que a sua genealogia via da tribo de Benjamim. Você pode pensar, mas o que tem, né? Tribo de Benjamim, que prestígio tem nisso? Para Paulo, muito. Até porque o primeiro rei da história de Israel era da tribo de Benjamim. Então ele fala assim, vocês ficam se achando porque dizem que é judeu? Eu sou desde pequenininho. E detalhe, não é de agora, não. A minha genealogia me leva até a tribo de Benjamim. Ó, sou das antigas, eu sou de outra época. Eu sou hebreu de hebreus, os meus pais são assim, eu aprendi, eu cresci nessa cultura. Mas tem uma pausa ali, parece que Paulo observou, falou assim, eu estou falando de algumas características minhas como judeu, que eu nasci com elas, né? Não teve nada ali, eu nasci assim, não teve mérito algum em Paulo nesse sentido. Então vem a parte 2 da sua biografia, e ele diz, quanto à lei, eu optei por ser fariseu. Eu guardo a lei com muito zelo, eu levo ela a sério. E como é o zelo que você tem por essa lei? A ponto de perseguir a igreja, a ponto de matar quem não concordasse ou quem eu achasse que estava desonrando a imagem de Deus. Esse é o meu zelo pela igreja. E quanto à justiça, quanto à sua forma de observar as escrituras, como que era a sua relação aí com essas leis que você tanto prestigiava? Irrepreensível. Ninguém tinha como apontar o dedo para mim e falar que eu estava errado. Era esse o homem que estava falando para os judeus, acautelai-vos dos cães.
Mas tem uma outra reviravolta na história. Essa reviravolta agora, na vida de Paulo. Um outro plot twist, uma outra reviravolta na história. Paulo traz todo esse discurso da história dele, mas quando ele chega no versículo 7, essa primeira palavrinha nos faz repensar tudo que ele falou até então. Mas, o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Eis a grande reviravolta na vida de Paulo. Paulo, ele acreditava, antes de se encontrar com Cristo Jesus, que tudo que ele precisava para ser um cidadão do reino dos céus era guardar aquele conjunto de regras e ser rígido naqueles rituais, naquelas práticas. Era isso que ele precisava. Mas quando ele se encontrou com Cristo, ele observou que não valia mais a pena. Isto considerei perda por causa do Evangelho. E aqui Paulo começa uma descrição maravilhosa do que começou a ter um novo sentido para a vida dele. Quando ele fala que por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo, agora, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio. Então ele fala assim, tudo que vocês estão aí idolatrando, adorando, engrandecendo por causa das práticas, por ter nascido aqui, por ter nascido ali, ou por ter essa marca no corpo, isso tudo para mim perdeu completamente o sentido. Isso já não tem mais o mesmo sabor, não é algo que governa, que é o centro da minha vida. Eu me encontrei com algo sublime, algo grandioso. Eu me encontrei com algo que fez a minha mente abrir e entender o mundo de uma forma completamente diferente. Ao se encontrar com Cristo, é como se Paulo tivesse colocado uma lente que fizesse ele enxergar o mundo de uma maneira diferente. É como se as coisas se invertessem. É como se fosse uma nova realidade para a vida de Paulo. E essa realidade desperta uma prática diferente na vida de Paulo. Talvez ao ouvir isso a gente pode pensar assim, bom, então se tudo aquilo que Paulo fazia, né, e pensava perde o valor para ele nesse novo momento, então Paulo abandonou completamente tudo aquilo, ele desprezou as Escrituras, não estava mais aí para os 10 mandamentos, não era essa a questão, não era essa a questão. A questão era outra. Na verdade, Paulo seguiu fazendo muitas coisas que ele fazia desde antes de conhecer esse momento com Cristo Jesus. Mas Jesus mostrou para Paulo o propósito da vida dele. Jesus mostrou para Paulo o motivo pelo qual ele deveria fazer cada uma das coisas na sua vida. Paulo começa, ao se encontrar com Cristo, um processo de morrer para ele. Um processo de esquecer quem ele era e adquirir em Cristo uma nova natureza, uma nova realidade, uma nova vida, a partir da qual ele reorganiza tudo que ele é. E é bonito ver ele escrever um pouco disso ali no versículo 10, que ao falar que tudo que ele precisa para fazer parte do reino de Deus, no versículo 9 ele fala, é a fé em Cristo Jesus. No 10 ele vai trazer um pouco desse propósito para a gente, que é para conhecer o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele, Jesus Cristo, na sua morte. Eu estou morrendo com Cristo. O Paulo já não existe mais. Aquele Paulo anterior, né, o Saulo, aquilo lá já não existe mais. Eu sou um novo homem, eu sou uma nova pessoa. Eu estou morrendo com Cristo. E isso, de alguma forma, me fará ressuscitar com ele. Surgir como uma pessoa diferente. Menos parecido com Saulo. Muito mais parecido com Cristo. Esse é o propósito da vida dele. Esse é o objetivo de Paulo. E eu fico pensando sobre essa relação para os nossos dias. Nós vivemos num país onde o cristianismo é algo muito conhecido, né? Se é levado a sério ou não, em muitos grupos a gente sabe que não é uma realidade no Brasil todo, mas o cristianismo é algo muito comum. Raramente você vai encontrar alguém e falar assim, você conhece Jesus? E fala, nunca ouvi falar. Acontece. Existem pessoas no Brasil que nunca ouviram falar a respeito de Jesus. Mas há um número muito grande que assistiu o filme do Mel Gibson por causa da repercussão que teve por aí e sabe pelo menos um pouquinho a respeito de Jesus. E dentro da igreja tem pessoas que já estão há algumas gerações aqui.
Não sei vocês, mas o meu avô participou do projeto de plantação da igreja que os meus pais estão hoje. Dá quase para falar igual Paulo, né? Eu sou lá da linhagem do seu Juliano, não poderia falar assim, né? Ostentando a... Mas quando a gente começa a observar a crítica de Paulo àquelas pessoas, fala assim, gente, não adianta ser filho de judeu. Rafa, não adianta ser filho de crente. Não adianta você estar na igreja. Não adianta você vir à igreja. Não adianta você participar de ministérios. Não é sobre o que você faz. Não é sobre de onde você vem. Não é sobre por que você está lá. No que você crê? Em torno do que a sua vida gira? O que é o centro da sua vida? Porque depois que você se encontra com Cristo, não dá para ele ser o mesmo. A gente pode ter uma leitura equivocada e pensar assim, não, então, peraí, eu sabia, aquele povo que vai na igreja todo domingo, tem gente que está ficando até nos 2 cultos agora nesse período de pandemia, que absurdo, eu sabia, vai lá tocar, vai se envolver, não, nada disso é garantia, de fato. Porém, quando a gente observa a vida de Paulo, é difícil olhar para alguém que teve encontro com Cristo e que, ao reorganizar a sua vida, não dedicou a sua vida ao reino. O que mudou na vida de Paulo depois do seu encontro com Cristo? Ele deixou para lá esse negócio, falou assim, vou levar uma vida muito mais leve? Ou ele foi à morte por causa da expansão do reino de Deus? Ele desgastou a vida dele para que o nome de Deus, o nome de Jesus Cristo fosse glorificado e reconhecido. Está vendo? Não há garantia em que alguém que esteja e faça seja realmente alguém que foi salvo e transformado por Jesus. Porém, olhando para Paulo, não dá para a gente entender alguém que foi salvo por Jesus, mas que não está morrendo com ele, desgastando a sua vida para a expansão do evangelho. Parece que não tem essa opção. Então, quando Paulo fala que ele está aqui morrendo com Cristo, ele está copiando um modelo dele. Ele não é só aquele que fala para os outros o que os outros têm que fazer, mas como a gente vai ver mais para frente, nos versículos à frente ali, ele se coloca como modelo de alguém que está tentando ser como Jesus Cristo. É como se ele falasse assim, para ele mesmo, o que ele falou para os filipenses sobre, me ajudem, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Muito pelo contrário. Antes a si mesmo se esvaziou. O soberano da terra se fez como um servo. Ele se fez como um de nós, seres humanos. Ele se humilhou e obedeceu até a morte. Vocês conseguem ver de onde Paulo está escrevendo de dentro de uma prisão? Por que ele chega nesse momento de sua vida? Ele olha para Jesus e fala, peraí, o mínimo que poderia acontecer comigo aconteceu com o meu Salvador. Uma música que eu gosto muito, se não me engano, é do Logos, que eles falam assim, Senhor Jesus, eu não entendo o caminho, não entendo os espinhos, né? Não entendo os espinhos, mas se a cruz faz parte do caminho, eu aceito. Por quê? Não sou maior que o meu Senhor. Jesus Cristo passou por dificuldades numa obediência a Deus até a morte. Paulo olha para Jesus e fala, eu não posso fazer diferente. Eu vou desgastar, investir minha vida nesse reino. E se a morte vier, para mim é lucro, como a gente já viu lá no primeiro capítulo ainda. É essa a exortação que Paulo está dando aqui para os seus leitores. Não é fácil a gente identificar, observando assim rapidamente para a vida de uma pessoa, se ela foi alguém que está dentro da igreja porque nasceu lá, porque acha legal, ou porque acredita que ao ir à igreja ou fazer as coisas ela será salva. Não é fácil. Porém, alguém que não faz parte desse movimento dificilmente teve um encontro com Deus. A gente precisa repensar um pouco a respeito da nossa vida. O que muda para Paulo é o propósito. Por que eu faço? Antes eu fazia porque eu acreditava que isso me faria um cidadão do reino dos céus. Mas Paulo, nesse momento, está fazendo porque ele acredita que ele já é um cidadão do reino dos céus.
Não pela sua linhagem lá, da tribo de Benjamim. Não porque era um perseguidor da igreja, porque guardava a lei, porque era irrepreensível. Não. Por causa do que Jesus Cristo fez. E ao olhar para esse movimento gracioso de Cristo, e só pela graça, ele age em resposta. Ele não pode oferecer menos do que a vida dele para aquele que entregou a vida para que ele fosse salvo. Não tem outra opção. É isso. Nada menos do que isso. Eu queria te convidar a abaixar a sua cabeça para separar alguns instantes aí. Eu queria que você refletisse a respeito da sua relação com o reino de Deus. Por que você faz o que você faz? Por que você desenvolve os ministérios que você desenvolve na igreja? Por que você leva palavras? Por que você exercita os seus dons, toca instrumentos, conduz grupos de oração? Por que você vem ao culto? Qual é o sentimento que está no centro da sua vida? Deus querido, quando nós olhamos para as Sagradas Escrituras e encontramos a mensagem do Evangelho, é impossível, Deus, a gente tocar a nossa vida do mesmo jeito. Não dá. Ou a gente ignora essa mensagem, ou o Senhor nos transforma de um jeito que não dá para a gente continuar caminhando como nós éramos antes. Da mesma forma como aconteceu com Paulo, da mesma forma como aconteceu com vários outros seguidores e conosco que estamos aqui, a gente quer reorganizar a nossa vida e viver de forma que te agrade, ó Pai, viver de forma que o seu nome seja glorificado, de forma que o seu reino seja expandido sobre a terra, anunciando essa mensagem. Pai, Jesus Cristo te obedeceu até as últimas consequências, até a morte. Ajuda-nos, ó Pai, pela ação do Teu Santo Espírito a fazermos o mesmo. Ajuda-nos a estar disposto a ir até as últimas consequências para obedecê-lo. Não buscando receber alguma coisa ou alguma garantia, mas pelo que nós já recebemos. Ajuda-nos a viver em resposta a essa graça maravilhosa que o Senhor nos deu, que foi a salvação através de Cristo Jesus. Não há mais nada que nós precisamos fazer para estar contigo, mas há muito que nós precisamos fazer em resposta ao que nós já recebemos. Há muito que nós precisamos fazer em resposta a todo o amor, toda a graça que nós recebemos através do sacrifício de Cristo Jesus. Ajuda-nos, Pai, a viver dessa forma. Ajuda-nos a ficar sempre sondando os nossos corações, para que tenhamos um coração alinhado junto contigo e vivendo em resposta a essa graça. E ao fazermos isso, Pai, ajuda-nos também a deixar essa nossa antiga natureza para trás. O que a gente considerava importante, o centro da vida, a nossa principal motivação, agora já não faz sentido. E ajuda-nos a não olhar mais para trás, a olhar para Cristo e tê-lo como foco, alvo da nossa vida, e caminhar nessa direção, em obediência, para que, ao desgastarmos a nossa vida por aqui, o nome de Jesus venha a ser conhecido, glorificado, reconhecido em todas as nações, entre todos os povos, para que possamos ver como está descrito na sua palavra, Deus, todos os povos, línguas e nações se prostrando diante de Jesus Cristo e adorando ao seu nome. É no nome de Jesus que nós dirigimos a Ti essa oração, confiantes na ação do Teu Santo Espírito, Pai, para nos auxiliar a viver dessa maneira, dessa forma, Pai. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Nós teremos mais uma canção
E eu te convido a refletir bastante a respeito da letra dessa música e fazer dela praticamente a sua oração. É hora de não olhar pra trás, só olhar pra Cristo e nada mais. Renunciar à velha estrada que outrora você andava. É hora de recomeçar uma nova caminhada em nova estrada, seguindo a Cristo e mais nada. É hora de recomeçar uma nova caminhada em nova estrada, seguindo a Cristo e mais nada. É hora de não olhar pra trás, não olhar pra trás, só olhar pra Cristo e nada mais, e nada mais. Viver com Ele a cada instante, seguir seus passos e ir avante. É hora de recomeçar uma nova caminhada em nova estrada, seguindo a Cristo e mais nada. É hora de recomeçar uma nova caminhada em nova estrada, seguindo a Cristo e mais nada, e nada mais. Junto com o apóstolo Paulo, eu tenho certeza, eu estou plenamente certo, que aquele que começou uma boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Tá? Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vocês e com todos aqueles que seguem a Cristo e mais nada. Amém. Podem sentar-se.